E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 10h58, 25/2 de 2024. Vamos aí para a nossa atualização aqui do Bitcoin, né? Mais uma análise aqui detalhada desse ativo, beleza? Desde já, galera, deixa aquele likezinho, ajuda o canal, tá? Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí, beleza? Aquela galera que caiu de paraquedas aí e começou a se inscrever nessas últimas semanas, seja muito bem-vindo. E aqui a gente sempre vai estar falando aqui de Bitcoin, tá? Sobre esse evento que a gente tem agora em 2024, tá? Tem dias que eu vou fazer análise. A ideia é fazer todos os dias, mas tem dia que realmente não tem como fazer porque fica muito na mesmice, aí eu vou ficar muito repetitivo, isso não é muito legal, beleza? Mas vamos lá, vamos acompanhar aí e é isso, vem comigo. Galera, a gente teve aqui uma queda interessante aqui nesses últimos dias, né? A gente teve uma queda aqui interessante. Vamos ver quantos por cento mais ou menos. A gente ainda não conseguiu romper ali os 52. Aí a gente teve uma queda aqui. Eita, esse meu mouse aqui, cara. Toda vez que eu vou comprar um mouse, não compro. Vamos lá, a gente teve uma quedazinha de praticamente aqui 3%, tá? Praticamente nada que o Bitcoin, mas teve muita gente que começou a ficar meio que desesperada aqui sobre essa queda, né? E para quem está assistindo as análises aí, a gente sabe muito bem que essa queda aqui, ela pode chegar até no nível de 50, 60,35, que é essa linha branca nessa região. A frequência que o Bitcoin está trabalhando é justamente nessa frequência de 52.435,14 a 50, 60,35. Eu sei que ainda não atingiu essa região, mas é uma região que, se o mercado viesse buscar, como eu falei para vocês, seria uma correção normal. O que não seria normal era o rompimento dessa região, porque senão a gente poderia vir buscar regiões de 48 e, quem sabe, região de 46, que era uma região aqui que possivelmente aqui valeria uma compra mais pesada aqui dentro do meu entendimento, né? Dentro aqui da minha análise, dentro daquilo que eu acredito e do meu gerenciamento de risco. Aqui seria uma mão pesadinha aqui nessa região para eu fazer essa compra, beleza? Então, eu falei para vocês que a gente estava vindo aqui de uma onda 3, né? Então vamos desenhar novamente aqui para atualizar todos vocês. Tá, o que eu estava falando para vocês era justamente isso aqui. A gente tem a primeira onda, onda 1, a gente tem aqui uma quedinha aqui, onda 2, a gente tem onda 3 e possivelmente a gente poderia ver isso aqui, ó. Possivelmente a gente poderia ver esse movimento, que não é um movimento ainda descartado, né, para poder fazer esse movimento, né? Quem sabe esse movimento aqui para romper o 54 e vir buscar a próxima região. Ou então nessa região aqui do 50 para fazer esse movimento aqui, ó. Então a gente teria aqui uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente teria um ciclo completo de alta e possivelmente uma queda maior, um ABC, para poder fazer esse movimento. E esse aqui tudo seria apenas uma onda 1, certo? Isso aqui eu já expliquei isso para vocês. Eu estou trazendo novamente aqui para aquela galera que não conseguiu acompanhar, certo? Então isso aqui é um padrão, né? É um padrão mesmo. E a gente confia muito nesse padrão porque geralmente a gente sempre tem esses posicionamentos aqui, ó. Tá vendo que todas essas barras de fluxo elevado eu coloco uma linha que é justamente para a gente entender mais ou menos se o preço está acima dessa região ou não. Então, lá nessa região aqui foi uma região interessante, que foi no dia 4 de dezembro de 2023, a gente marcou, o mercado veio aqui, ó, buscar e nada de romper aqui para baixo, pegou liquidez aqui em cima de uma VWAP e acabou subindo, né? Acabou subindo aqui depois disso, fazendo assim a nossa terceira onda. A gente está praticamente aqui na onda aqui corretiva, né? Na onda corretiva aqui agora para baixo, certo? Então, qualquer movimento que o mercado fizer em cima aqui desse 50,35 ainda é uma correção normal para mim, não tem problema. Mesmo se vier aqui nos 46, não tem problema. É uma correção que está dentro aqui do padrão aqui, né? Dentro de tudo que a gente acredita aqui que seja regiões aqui de defesa para mim, beleza? Mas a princípio, a correção que eu posso acreditar, se tiver, é no 50, 100,35. Essa é a região que a gente tem que ficar de olho, tá? Caso o mercado ele volte. Mas tem umas coisas que estão acontecendo que está interessante. Primeira coisa que está acontecendo aqui que é interessante e vale a pena a gente ver isso aqui, ó, que é o nosso querido OBV, né? Então o OBV, galera, ele acumulou nessa região, rompeu o VWMA e toda vez que trisca nessa VWMA, a gente tem uma alta. Triscou, tem uma alta, né? Tentou triscar aqui nessa região, tem uma alta. E aí, depois, ó, no dia 4 de fevereiro de 2024,
a gente, depois que a gente disparou, a gente não teve uma volta na VWMA. Né? A gente chegou aqui nessa região, começou a fazer um topinho aqui nessa região. Possivelmente, se fosse olhar só o OBV sem VWMA, eu poderia falar que isso aqui eles distribuíram ali em cima. E aí o mercado veio fazendo esse movimento aqui, que é uma coisa interessante que eu vou falar para vocês no gráfico de 4 horas. Então, o mercado, por mais que aqui ele esteja mostrando que a gente está fazendo aqui topos aqui, praticamente aqui iguais aqui, começou a romper para baixo, eu posso acreditar sendo uma distribuição. Isso eu falei para vocês, inclusive no gráfico de 4 horas, tá? Só que a gente está vendo aqui que essa região, ela não tem tanta força para chegar e romper essa região, né? A região da VWMA, a gente já chegou perto da VWMA e já começou a apontar novamente para cima. Isso aqui é um ponto muito, muito importante. Então, o mercado ele chegou na VWMA, já começou aqui a tentar estabilizar aqui e não perdeu ainda. O que não pode acontecer é o mercado aqui, o OBV, ele começar a perder a VWMA. Porque se ele perde a VWMA, como aconteceu aqui, ó, que ele tentou perder, não conseguiu. Perdeu, não conseguiu. Perdeu de novo, ó. Aí a gente tem essas quedas um pouco mais fortes. Então, é isso que não pode acontecer com o OBV. Então, o OBV, nesse exato momento aqui, ele está totalmente positivo e acima da VWMA, que é aqui um médio aqui desse OBV, né? Um médio que serve como sustentabilidade aqui do preço, né? Então, isso aqui é muito importante para a gente. Então, a gente ainda não perdeu, então, muito importante, certo? Nesse exato momento aqui, no dia 9 de fevereiro de 2024, a gente também tem uma barra de fluxo elevado. Eu não marquei porque praticamente está aqui dentro dessa região. Dentro dessa região aqui, que foi essa barra aqui, ó. Cadê que eu falar? Que foi essa barra aqui justamente do dia 10 de janeiro. Então, essa barra aqui de 10 de janeiro, ela está praticamente dentro dessa aqui. Eu expliquei para vocês esse evento, porque geralmente quando a gente rompe uma VWMA aqui, a gente consegue levar stop de quem está vendido. Aqui a galera distribuiu. Então, a gente rompeu a VWMA, então isso aqui aumenta a demanda, porque isso aqui é um preço médio de quem está vendido, e se começa a sair do preço médio, começa a ficar ruim o preço médio dessa galera, a galera começa a estopar posições, gerando uma grande demanda no mercado, como aconteceu aqui no dia 9 de fevereiro, e como aconteceu aqui, o OBV disparou, né? Então, aqui possivelmente stop de quem estava posicionado aqui na venda nessa distribuição. E ainda mais a gente rompendo ali a região dos 46.399,89, que é a região de 50% dessa barra. Então juntou tudo isso e o mercado dispara justamente acionando aí, a gente pelo menos eu acredito, acionando aí o stop de quem está posicionado aí na venda. Então isso aqui é muito importante a gente entender. Você ainda acredita no 54.882,43? Obviamente eu acredito. Tem total potencialidade aqui, galera, né, de chegar nessas regiões aqui, ainda mais fazendo esse volumezinho aqui, até para romper e quem sabe vir buscar uns 59.750,89. Essas são todas as nossas expansões, mas eu tenho que falar delas, no caso assim que realmente romper essas regiões para a gente poder falar. A princípio eu posso falar aqui da frequência que o mercado se encontra, que é entre 52 a 50. Quando a gente rompe essa linha e se estabiliza acima dessa linha, a gente começa a falar de expansões de 54.882,43 a 59.750,89. Então, isso aqui é as expansões, certo? Então, aqui, esse movimento que o mercado veio fazer aqui é muito interessante, porque aqui ele está sustentável ainda em cima aqui do médio dessa galera, beleza? Então, quando a gente começa agora a ver o gráfico do SDT, para quem não sabe, o gráfico do SDT, ele é o gráfico da dominância do Tether, no caso, do dólar, e a dominância, né, o que acontece? A gente perdeu uma déficit muito importante do dia 11 de janeiro, né? A gente tentou aqui, não conseguiu, rompeu, e isso começou a acionar o que? Stop de quem estava comprado, porque isso aqui foi uma acumulação, não, isso aqui foi uma absorção, então o mercado ele não conseguiu sustentar acima, fez a ABCzão para baixo, rompeu a VWMA, rompeu o nível aqui de POC nessa região, e isso aciona aí os stop de quem está nessa absorção. Se eles estão comprados, então o stop deles é uma venda. Então isso gera oferta no mercado. O stop das compras gera demanda e o stop das vendas gera uma oferta. A oferta derruba o mercado e a gente consegue ver isso aqui nitidamente aqui no OBV. O OBV ele começou a ficar negativo, ele ficou começando negativo ali ó, no dia 6 de fevereiro de 2024. Então 6 de fevereiro de 2024, a gente já estava falando aqui que, na verdade eu errei aqui, né? Que eu falei que o mercado ele poderia bater nessa região aqui e fazer um movimento para cima, fazendo assim um teste de oferta. Só que o mercado acabou desabando. Mesmo assim, eu estava falando que
esse movimento aqui era um movimento interessante porque o OBV estava negativo, né? E como vocês sabem, esse ano de 2024, eu estou colocando em prática o OBV, ainda estou aprendendo muito sobre o OBV, muito importante esse indicador, para quem gosta de acompanhar aí o fluxo dos grandes players, então para mim é muito importante. E para mim, mais uma prova aqui muito fiel, que quando o OBV ele fica negativo aqui, essas POCs aqui, realmente ela não responde muito bem, tá? Então isso aqui a gente faz como uma, como é que eu posso dizer, com mais uma outra ferramenta, outra ajuda para a gente entender melhor os movimentos do mercado, beleza? Então o OBV do STT, que ele é o gráfico aqui da dominância do Tether, ele é praticamente o Bitcoin ao contrário, tá? Então, quando esse ativo aqui, quando ele começa a cair, o Bitcoin ele começa a subir. E quando ele começa a subir aqui, o Bitcoin começa a cair. Então, lembra que lá no Bitcoin, olha só, lembra que no Bitcoin a gente está tendo uma demanda, né? Ou seja, o mercado aqui está acumulando, o mercado aqui está entrando grana aqui pro Bitcoin. E o Bitcoin está em cima da VWMA e não rompeu. Pode romper? Pode. Se romper é positivo? Não, é negativo. Mas, por outra parte, o nosso querido USDT, ele está negativo. E olha só que interessante, ele fez aqui uma volta interessante aqui e não conseguiu romper a VWMA. Então, o que isso indica para a gente? Então, isso indica que a tendência maior aqui, né? A tendência maior aqui, ó, ele já veio aqui nessa região, bateu, ficar renovando aqui esses fundos, né? Então, isso aqui é a tendência maior do SDT. E se isso aqui começa a acontecer, o SDT ele começa a derreter e vir buscar próximas expansões, fazendo assim com que o Bitcoin suba. Então, o Bitcoin ali está em um ponto muito interessante aqui de alta, tá um ponto muito interessante aqui de alta, e o SDT aqui um ponto muito interessante de queda. Então, isso potencializa uma coisa. A outra coisa, né? Isso vai potencializar lá. Só que aqui nesse dia, a gente teve aqui, ó, dia 21 de fevereiro de 2024, uma atividade profissional, que é justamente esse candle aqui. Então, se eu for pegar aqui e aumentar, vamos aqui, o mouse me ajuda, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, se a gente pegar aqui, ó, e ver esse candle e marcar os 50% dele, ele está praticamente 50% praticamente aqui, ó. A gente já perdeu 50% para baixo. Então, note que a gente está perdendo um 50% do canal, que é justamente do 5.43 a 4.94, se não me engano, e a gente perdeu 5.18. O 5.18 é o 50% desse canal. Então, se eu for pegar aqui, ó, é o 50% desse canal. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Isso aqui é o 50% desse canal. E tá para baixo. E a maior concentração de volume aqui, do pico de volume, foi feito no dia 21 de novembro, de fevereiro. E se tu for pegar aqui toda essa barra aqui e colocar uma barra, tu vai ver que ela tá perdendo 50%. Eu aqui colocaria toda, tá? Então, você vai fazer isso daqui e tá aqui os 50% mais ou menos. Onde é que está o preço? Praticamente no 5.18, né? Onde está o preço? Abaixo do 5.18. Então, a gente tem aqui o que a gente poderia, sim, chamar de uma absorção, que até falei para vocês que a gente tinha que esperar aqui, ver para onde que o mercado ia. A princípio, ele ficou 2 dias ali, ó. Na verdade, um dia praticamente em cima. Acho que o fechamento foi em cima, só que depois voltou aqui para baixo, né? E o OBV apontando aqui em cima da VWMA. Diferente do Bitcoin, que ele está servindo como uma região de suporte, aqui ele está servindo como uma região de resistência. Então, na minha cabeça, a tendência maior que desse ativo aqui, já que ele bateu aqui e começou a cair, é ele ficar batendo aqui e começar a cair. E aqui o nosso VWMA começar a fazer esse movimento. E aí ele vai ficar sendo sustentado, né, justamente aqui pela VWMA. O preço vai ficar sendo sustentado pela VWMA. Então, isso aqui é muito, muito, muito importante. E isso a gente começa a sentir fraqueza no SDT. Posso estar errado, galera? Obviamente que eu posso estar errado. Mas, a princípio, a leitura que eu tenho do canal aqui de 50%, que é no 5.18, a gente está perdendo. A gente também está perdendo os 50% da barra do dia 21. E o nosso OBV, ele está negativo, fazendo um teste de demanda em cima aqui dessa região. Só que esse teste de demanda, ele foi um teste realmente não foi muito legal, porque ele não conseguiu romper, né? Então, assim, a gente tem uma certa fraqueza aqui no STT. E essa fraqueza faz com que o preço do Bitcoin ele comece a subir. Então, muito top, né? Então, um gráfico está casando um com o outro. Eu costumo falar isso lá no mercado brasileiro. Então, aqui, pô, a gente bateu aqui, está segurando a VWMA, ou seja, a tendência, tá? Eu só estou falando aqui o que é para acontecer na teoria.
é o mercado começar a renovar novamente aqui esses topos aqui no ABV, certo? Por quê? Porque a gente já está no ponto interessante aqui para os players. Diferente daqui que a gente está num teste de demanda, né? E o mercado aqui ele não conseguiu romper a VWMA. E outra coisa, a gente tem uma barra do dia 14 de fevereiro e tem uma barra também do dia 13 de fevereiro. Todas as barras nós estamos abaixo. Então, cara, na minha humilde opinião, o nosso querido STT, ele vai sim vir buscar essas regiões aqui para baixo, cara, tá? Quem sabe aí, ó, próximo canal que a gente já vai marcar seria aqui, ó, região de 4,68. Isso aí vai fazer com que o Bitcoin suba e rompa essa região aqui de 54 aqui tranquilamente, certo? Então, esse aqui é o ponto interessante que eu tenho que passar para vocês, tá? Galera, compra Bitcoin. Então, para quem tá me seguindo já tem um tempo, lá do comecinho do ano passado, a gente começou a comprar Bitcoin nos 16, 17, 20 e pouco, sempre comprando os Bitcoin nas regiões mais importantes que tem, né? Então, para quem me segue aí, sabe muito bem que quais são essas regiões, tá? Geralmente, a gente sempre compra nessas regiões de defesa. A gente começou a comprar Bitcoin nessas regiões aqui, ó. Expliquei todo o motivo pelo qual eu estava acreditando comprar Bitcoin nessa região. A gente conseguiu comprar Bitcoin nessa região. Essa aqui eu perdi, essa compra. Fiz outra compra nessa região. Fiz compra aqui nos 50%. Fiz compra nessas regiões aqui também. Fiz compra nessa região. Então, assim, as minhas compras, galera, elas são justamente, vamos dizer que, bem, não vou dizer, cara, se eu for levar o ano de 2022, o começo do ano de 2022 para cá, as minhas compras foram um tiro de sniper, cara, vamos combinar, né? Porque eu comprei muito, muito bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para eu comprar Bitcoin, né, eu já estou comprando aqui de baixo. Antes de a gente romper, acho que quando a gente rompeu essa linha, ou antes de romper essa linha que eu acho que eu tinha comprado, tinha colocado aqui para vocês, falei para vocês isso, geralmente eu compro nessas linhas, tá? Quais são os pontos de compra de Bitcoin? Para quem é uma galerinha que gosta de fazer day trade, essas regiões aqui são pontos, ó, de 50, rompimento aqui de 52 aqui também é região de compra. Ah, mas está comprando muito no topo. Beleza, olha de onde eu estou vindo. Estou vindo de 16. Para mim, qualquer comprinha aqui não vai influenciar meu preço médio, tá? Mas as melhores regiões de comprar Bitcoin, eu falo isso aqui para vocês, é que eu faço, é justamente nos 50%. Aqui eu tenho 50%. Então, essa região aqui, para mim, é super interessante comprar Bitcoin. Nessa região aqui, é muito interessante comprar Bitcoin também, apesar de não ter comprado. Bitcoin aqui, eu vacilei. Né? Eu vacilei nessa região aqui porque eu não tinha traçado a dívida. Quem me alertou foi até um seguidor nosso. Tá? Então, essa região aqui é uma região importante de comprar. Então, essa região de 50% aqui também é região boa de comprar. Então, esses são os pontos para comprar Bitcoin. Se eu falar em compra em Bitcoin nessa região aqui, tu tem que ter a cabeça tranquila para encarar uma correção um pouquinho mais forte para vir buscar essas regiões. Então, se tu tem a cabeça um pouquinho forte aqui, aguenta, e teu capital aqui não for ser comprometido para vir comprar nessas regiões aqui, tem que comprar no 50. Aqui é a região boa de compra, tá? Eu, particularmente aqui, nessa região aqui, eu estou fazendo um padrão que a gente está tendo aqui, ó, um padrãozinho aqui de possível acumulação novamente, reacumulação, na verdade. Então, o mercado está fazendo esse ponto aqui, está reacumulando nessa região, e o momento que o mercado ele começa a romper essa região aqui, e volta para fazer um teste e não perde mais, aqui já é uma compra para mim, no 52, 475,14. É aquelas comprinhas que não é com a mão pesada, tá? Então, essas regiões eu espero, geralmente, o mercado fazer esse tipo de padrão para fazer essas compras, né? Que todo mês tem que comprar, comprando Bitcoin. Só que quando chega em regiões como essa aqui, tá? Região como essa aqui, regiões como essa, aí sim, galera, aí eu tenho que aumentar minha mão, tá? Para o meu operacional. Essas regiões são regiões que aumentam a mão, tá? Agora, Bitcoin aqui nessas regiões aqui, eu esperaria sim o rompimento dos 52 e um teste de demanda, de oferta nessa região para poder comprar. Aqui, se eu comprar Bitcoin nessa região, eu poderia até comprar, não tem problema nenhum. Mas eu sei que eu posso ter uma correção nos 50 e essa correção aqui, ela pode representar mais ou menos aqui, ó, uns 3%. Essa correção pode vir até aqui, uns 10%. Fica confortável com isso? Porque para mim isso não vai influenciar em nada, tá?
mas nem por isso eu faço compra nessas regiões. Eu tenho que esperar realmente desenrolar o mercado aqui para saber se realmente a gente vai romper o 52.435.14 ou não, tá? Então não tem problema nenhum de comprar Bitcoin. Aqui, galera, nesse dia aqui que a gente fez essa barra, que foi justamente aqui no dia 10 de janeiro, eu tomei na cara, porque, ó, eu fui comprar aqui, eu nem esperei o fechamento de vela, eu comprei nessa região aqui, acreditando que o mercado viria fazer esse movimento aqui, que é um movimento que eu estava esperando. Só que olha o que eu tomei aqui na cara, foi a primeira vez desde 2022, desde 2023, primeira vez que eu comprei no 50, que eu fiquei negativo aqui praticamente 17%, tá? Não tô falando da carteira, né? Eu tô falando, tipo, da entrada que eu fiz. Eu fiz uma entradinha aqui e fiquei praticamente 17% aqui negativo. A primeira vez desde 2023 que eu não pego uma correção dessa aqui. Só que aí depois o mercado já começou a subir, já fiquei positivo novamente nessa entrada aqui. Não estou falando em consideração todo o meu posicionamento, tá? Então aqui, essa correção realmente me assustou. Por quê? Porque a gente veio perdendo aqui um ponto interessante. Talvez eu não ficaria tão assustado se eu tivesse marcado essa dívida. Mas quando começou a perder o 40.960.11, eu falei, puta que pariu, vamos estopar. Porque se isso aqui acontece, o mercado volta aqui, mas graças a Deus ele voltou aqui, rompeu para cima, eu fiquei mais aliviado. Porque se ele volta, ele rompe aqui, volta, não consegue romper 49.61.18, pô, possivelmente aqui a gente vai rolar stop de quem está comprado, stop de quem está comprado é venda, eles vão correr para fazer isso, a oferta vai entrar e eu teria próximos alvos aqui, mas eu comprei lá naquele ponto ali, eu vou ter que comprar novamente aqui, aumentar minha mão mais. Você entendeu? Então, esses pontos são pontos interessantes. Então, a gente tem que entender, primeiramente, antes de fazer uma entrada, é justamente saber se tu não vai ficar preocupado aí com a desvalorização, tá? Então, para mim, eu poderia muito bem comprar aqui, que mesmo essa queda nessa região, não ia me afetar psicologicamente. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. O SDT, recapitulando, o SDT, ele está em uma situação aqui um pouquinho complicada. Possivelmente, se a gente rompe essa barra aqui de uma vez por todas, de 21 de fevereiro de 2024, a gente vai vir buscar expansões aqui para baixo, de 4,66 a 4,46, levando assim que o Bitcoin ele começa a subir e romper essas regiões aqui de 54, tá? Correções que podem acontecer no Bitcoin, normal 50,60,35. Se a gente rompe essa região aqui, a gente já começa a ter uma cautela a mais, porque possivelmente a gente pode vir buscar 50% do canal aqui, que está ali nos 48.304,34, beleza? Vou pegar aqui tirar isso daqui rapidamente e vou mostrar para vocês aqui onde é que está o profile aqui dele, ó, que a gente perdeu nessa região, né? Então aqui a gente já está, ó, tá vendo o que a gente está fazendo aqui? A gente já está fazendo aqui outra sombra nessa região, ou seja, o mercado aqui, possivelmente, na minha opinião, ele está distribuindo, tá? Antigamente eu não tinha esse indicador, hoje eu tenho. Quando eu não tenho esse indicador aqui, se eu pego esse indicador aqui e eu tiro ele, onde que tira? Ó, e eu tiro ele, eu não tenho essa lógica aqui para saber se isso aqui realmente está acumulando, distribuindo, a não ser as barras lá, só que as barras não tem, se bem que a barra tem, né? A barra tem nessa região bem aqui, ó, se eu não me engano, nesse dia aqui, 21. Então, como o preço ainda está acima, eu poderia falar que isso aqui é uma acumulação. Tá, galera? O preço aqui, na verdade, estão tentando acumular nessa região aqui, porque a gente está tendo uma sombra grande aqui e a gente ainda não rompeu esse ponto. Se a gente rompe esse ponto aqui, do dia 21, a gente começa a pensar em uma distribuição. Mas, agora eu tenho esse indicador aqui, e esse indicador me fala que eles estão distribuindo lá do dia 6 de fevereiro de 2024 e estão renovando todos esses fundos aqui. Então, ainda está negativo. Então, na minha humilde opinião, a gente está ainda em uma distribuição, ou seja, estão tirando dinheiro aqui desse ativo aqui e o dinheiro está indo aqui para o Bitcoin. Simples. Então, aqui eu tenho uma visão um pouquinho maior, um pouquinho mais, vamos dizer assim, olhando com o microscópio o que está acontecendo. Tá? Não estou dizendo que isso aqui vai romper com tudo aqui, mas a princípio tem uma distribuição aqui ainda. Eles estão fazendo isso. Agora, quando o mercado começa a romper essa região da WME, começa a ficar branquinho, essa aqui, esse cenário de distribuição, ele começa a ser invalidado e a galera aqui já começa a ficar comprando, ou seja, dinheiro entrando aqui nesse ativo. Então, possivelmente eu posso falar que sim, que isso aqui é uma acumulação. A princípio, eu não posso falar isso, beleza? Galera, então é isso. Videozinho até um pouquinho demorado, 24 minutos, mas não tem nada demais ainda aqui no Bitcoin acontecendo. Acho que tudo tá como a gente falou para vocês, né? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Deixa só aquela ajudinha pra gente, tá bom? Cara, se te ajudou aí, deixa aquele likezinho, tá? Se possível, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão crítica, estamos aqui. Tamo junto, até mais. Nossa.